O diabo é especialista em entregar rótulos para você, mas os rótulos que Satanás coloca na sua vida não definem realmente quem você é. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho. Tem algum filho de Deus aqui? Tem algum filho? Então canta, eu não sou, vai. Eu não sou. Eu sou filho de Deus. Levanta sua mão e diz: eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho. Tem algum filho de Deus? Tem algum filho de Deus? Tem algum filho de Deus? Oh, eu sou filho de Deus. Eu sou filho. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falo. Eu sei que você conhece, eu sei que você conhece. Pois o amor não se compra. O amor. Quem quer conhecer Ele? Eu quero. Só quem quer conhecer, só quem quer conhecer. Vamos, vamos! Eu quero conhecer Jesus e ser achado. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é. Aleluia! E milhares, o meu amado é. Ele é o mais belo, Ele é o mais precioso. E milhares de milhares. Vamos, vamos, vamos! Yeshua. O Yeshua está presente dentro dessa igreja. Quem está sentindo a presença do Eterno? Quem está sentindo a presença dele? Yeshua, o Espírito Santo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo na sua casa, Senhor. Vou deixar só a noiva, só a noiva, só a noiva. Levanta suas mãos para o céu para ficar bonito, vai. Yeshua. Tem assembleiano batizado com o Espírito Santo aqui. Cadê os pentecostais? Cadê os pentecostais? Se você sentiu a presença de Deus em algum momento desse culto, então reaja. A presença dele está aqui. Seja cheio até transbordar. Vem com a tua glória, Senhor. Desce tua glória sobre o teu
sobre Joinville, sobre o Brasil, sobre quem está na internet. Mas nós declaramos que seja quebrada toda seta de Satanás sobre a nossa nação, casamentos restaurados sobre a nossa nação, vidas libertas da depressão sobre nossa nação, vidas restauradas do alcoolismo, da homossexualidade, seja restaurado. Ai, achei. Eu não estou entendendo. Tem gente que não está sentindo. Tem gente que não está sentindo essa presença. Tem gente que não está sentindo. Sinta. Ei, você que está sentado, acorda, irmão. Há uma presença verdadeira do Espírito. Jesus está curando alguém aqui hoje. Jesus está restaurando aqui a saúde mental, emocional. Aleluia. Nós anulamos sobre o Brasil toda a potestade da homossexualidade. Nós anulamos toda a potestade do adultério. Nós anulamos toda a potestade de casamentos que estão sendo acabados. Há um tempo de restauração sobre a nossa nação. Restauração na política, restauração religiosa, restauração nas famílias. Nós declaramos, vai Espírito Santo, e seja bem-vindo, Espírito Santo, e seja Espírito Santo, seja bem-vindo, Espírito, chama ele, vai, Espírito Santo, e seja bem-vindo, Espírito, chama ele, Espírito Santo. Oh. Aleluia. Glória. Aleluia. Oh. Essa presença é gostosa, irmão. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Eu vou começar a minha plenária já. O tema já está ali. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Aleluia. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas eu, Jesus, vim para trazer vida. Vida com abundância. Só quem crê nessa palavra se assente dando um glória a Deus mais forte do Brasil. Deixa só o teclado comigo. Queridos, para mim é motivo de alegria estar aqui em nome do pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, meu amigo. Deus abençoe sua vida. Vice-presidente, pastor Eliseu Melfior, obrigado por essa honra. Pastor Joari, que teve a missão de me trazer para essa cidade pela primeira vez. Não sei se foi bom, se foi ruim, mas eu acho que o povo aqui gosta de mim, amém? Gente, eu já estou quase vindo para Joinville aqui de mala e cuia. O que vocês acham? E de carta também. Deus abençoe, pastores. Todos os pastores que falaram antes de mim, pastor Kleber, são referência aos outros pastores. Me sinto constrangido de pregar no meio de doutores, homens, profetas, mas o Senhor nos dá capacidade, amém? Pode tirar um pouquinho do volume do teclado. Eu sou de Goiânia. Alguém aqui já foi em Goiânia? Tem algum goiano aqui? Ó, eu sou da Assembleia de Deus lá Madureira. Congrega há 22 anos com o pastor Josué Gouveia, meu pastor presidente. Pode ligar lá, puxar a minha ficha. Sou dizimista lá, ofertante, congrego, sou casado, tá? Com uma mulher, é bom dizer isso, tá? E tenho 2 filhos que são lindos, que são a cara do pai, os 2.
o Asaf e o Levi. Amém? Você está aí, a página 94. Só mais um pouquinho. Eu não vou me atentar à minha lição de forma tão profunda, porque eu coloquei aí 0,5% do meu livro. E esse livro que o pessoal vai colocar ali no telão agora, vai estar disponível para você lá no final. Se eu fosse você, eu não ia embora sem adquirir aquele livro ali. Olha, pastores, ali são as minhas obras. Eu tenho 2 aqui presentes. Eu sou o teu pai. E aquele verdinho, show Ansiedade. O da Ansiedade é um devocional que para 85% da igreja que está presente aqui, segundo as estatísticas. Esse da paternidade é que eu vou pregar hoje, prefaciado pelo pastor Josué Gonçalves, segunda edição. Pastor, eu não tenho dinheiro para levar o seu livro. Não tem, estou quebrado, irmão. Passa lá, eu te dou um livro de presente. Agora, se você tiver dinheiro para abençoar o meu ministério, a sua vida, passa lá e leva um livro. Amém? Aqui, irmão, é reino. Se você não tem, eu posso ofertar na sua vida. Amém? Quem crê nisso, passa lá, tá bom? O tema da minha mensagem hoje: identidade, paternidade e suicídio. Em 2008, Deus me chamou para um ministério específico. Pode deixar o tema lá, por favor. Eu oro por pessoas com desejo de suicídio há 17 anos. E eu estou muito preocupado em pregar nessa noite, dentro dessa temática, porque há 2 dias atrás nós perdemos um pregador da demissão por causa do suicídio. Quero dizer para vocês, senhores pais, o suicídio ele é real. Ele atinge toda a faixa etária de idade que vocês imaginarem. Há 5 anos atrás, eu orava por pessoas com desejo de suicídio dos 12 anos em diante. 5 anos depois desse aceleramento da internet, da facilidade que as pessoas têm de usufruir de coisas, a maioria delas erradas pela internet, a faixa etária de 12 caiu para 8 anos de idade. E agora eu quero começar falando sobre essa faixa etária. E eu quero começar o primeiro tópico ali, que é sobre identidade, que é o tema desse congresso discipulado com oração. O que eu consigo observar nas minhas ministrações, nos lugares aonde eu vou pregar, em todos os países que eu já preguei? Uma igreja que é cheia do Espírito Santo, pastora Catiúcia. Uma igreja que busca, que ora, que consagra. O que eu consigo ver? Uma presença maciça de irmãos que vêm para a igreja. Está lá para servir o pastor, está para servir a igreja, está para servir a comunidade. Tem um culto, não falta nenhum culto. O que eu consigo enxergar nos últimos dias? Uma igreja tão acalorada espiritualmente, uns homens e mulheres tão acalorados espiritualmente, que se esquecem de serem pais dos filhos em casa. E aqui eu quero dizer algo, começando pelo último capítulo do meu livro. O diabo está de olho nos seus filhos. Vou repetir para você falar misericórdia. O diabo está de olho nos seus filhos. Porque é muito mais fácil matar uma semente do que matar uma árvore. Escute só. Eu começo falando no meu último capítulo sobre identidade, porque o diabo é especialista em manchar a identidade do homem. Em toda a sua vida, o diabo terá uma função: paralisar o propósito de Deus na sua vida. Não adianta você ser uma pessoa totalmente de oração espiritual, de jejum e consagração, se você não consegue ter um alicerce familiar sólido. Por que nós vemos filhos de crentes desviados? Por que nós vemos filhos de pastores desviados? Por que nós vemos filhos de líderes religiosos desviados? Porque nós que somos pastores, você que é pastor, você é mais pastor do que pai. Seu filho não precisa de um pastor em casa. Seu filho não quer um pastor em casa. Seu filho quer um pai dentro de casa. E depois de você ser pai, você também vai ser um pastor. Escute. Dentro do âmbito da psicologia, os filhos precisam da presença dos pais na primeira infância. O que a neurociência vai dizer? Que nesse momento da formação do caráter moral, do caráter sexual dos filhos, é necessário uma presença poderosa da paternidade biológica.
Identidade é gerada por constância. Identidade de alguém é gerada pela proximidade dos pais. Preste atenção, nós que somos pais temos um dever geracional sobre os nossos filhos. A paternidade biológica é o início e o fim de todas as coisas. Tê-la ou não tê-la fará toda a diferença na nossa história. Seus filhos não querem os seus presentes, seus filhos querem a sua presença. O diabo é especialista em manchar a nossa identidade. O diabo quer nos desfigurar para não produzirmos nada. Ele quer nos fazer caminhar lentamente em direção contrária ao nosso propósito. O diabo quer causar danos em nossa semente, que somos nossos filhos. Mas eu quero profetizar o que Isaías 54:17 diz: nenhuma arma forjada contra nós e contra a nossa casa prevalecerá. Nós temos que gerar filhos emocionalmente saudáveis. E nós não vamos gerar os nossos filhos emocionalmente saudáveis só com dinheiro, só com bens, não com presentes, mas com a nossa presença. Identidade é formada com a presença dos pais. Olha para mim: pais presentes, serpente ausente. Pais ausentes, serpente presente. Entendeu? Pais presentes, o diabo fica distante, difícil de entrar na família. Pais que são ausentes, o diabo encontra uma brecha, entra na vida do teu filho e as destrói. Nesse congresso de discipulado para o Brasil, o 12ª edição, estou aqui como homem de Deus para dizer para vocês: chegou o tempo de haver uma restauração na paternidade biológica dentro das igrejas. Filhos órfãos de pais vivos. Vocês sabiam que dentro das estatísticas, de cada 10 presos, 7 cresceram sem uma figura masculina dentro de casa? Você sabia que dentro da estatística, de cada 10 meninas que engravidam, 7 sem uma figura masculina dentro de casa? Uma menina que engravida na adolescência. De cada 10 pessoas que se matam, 6 sem a figura masculina. E aqui, essa figura masculina, ela precisa ser trabalhada de forma minuciosa. Por quê? Você precisa assumir o seu papel de sacerdote, homem, dentro da tua casa. Você tem que largar de mão de ser frouxo e assumir o papel que Deus escolheu para você dentro da tua casa. É dever do homem apontar a sexualidade dos filhos. É dever do homem apontar o caráter moral, o caráter espiritual. Deus nos trouxe e nos chamou para isso. Olha, presta atenção: homossexualidade e orfandade andam lado a lado. Por que eu estou falando sobre isso? Os meninos que crescem órfãos. Eu não estou falando de pai que foi embora, não estou falando de pai que morreu. Eu estou falando de pais que estão dentro de casa e são ausentes. Filho de crente com dúvida na sexualidade. Filho de crente com dúvida na sexualidade é porque o homem está falhando como pai. A infância saudável fará com que o seu filho tenha um futuro profético potencializado, sem marcas e sem mancha. E eu quero entregar algo aqui para você. Essa identidade que é formada através da paternidade não irá reverberar nos primeiros anos de vida do seu filho, mas na fase adulta. Porque é na fase adulta que será o momento das grandes decisões. O tipo de filho que você está criando, com a sua proximidade, irá dizer que tipo de homem ou mulher que ela está sendo, profeticamente, moralmente e espiritualmente. Não dá, irmãos, para negociarmos isso. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 5:8, vai dizer: aqueles que não cuidam da tua casa, especialmente os da sua própria família, negaram a fé e são piores do que os descrentes. Mas não, eu tenho o melhor terno, a melhor gravata, eu rodo, falo em língua, eu sapateio, eu vim para os cultos, mas dentro de casa é um pai ausente. Não libera proteção, não libera provisão, não libera destino. E aí há uma quebra nessa identidade que não reverbera só na infância, reverbera numa fase que nós chamamos de juventude. Presta atenção, 21 anos de idade, o momento que o cérebro tem a maturação, é um cérebro maturado, ele deixa de produzir neurônios e ele começa a ter decisões. Que tipo de curso eu vou fazer? Que tipo de faculdade? Que tipo de profissão? O que eu quero ser da vida? Isso tudo depende daquilo que eu tenho lá atrás, na minha infância, através dos meus pais. Eu vou dar uma estatística aqui, que eu preguei ontem na plenária dos jovens. De cada 10 jovens que entram dentro da faculdade, jovens crentes,
É uma estatística, pastor Sérgio. De cada 10 jovens crentes que entram para a faculdade, 7 desvia. 7 se desviam. A minha pergunta é culpa de quem? É culpa da igreja que não tem uma base sólida formada? É culpa da nossa escola bíblica dominical? É culpa da falta da consolidação? Hoje o pastor que estava pregando à tarde disse: irmãos, ganhar é fácil, eu quero ver consolidar. A culpa é da igreja? Ou a culpa é dos pais que terceirizam a paternidade? A minha pergunta é, no decorrer dos anos, como está o seu relacionamento com seus filhos? Está longe ou está perto? O que você tem liberado para a sua geração, para a tua semente? O que você tem liberado para esse filho seu que está aí, sendo criado por você, e ele já está na fase das decisões? E aqui, se eu abrir o meu livro em alguma página, você vai ver algumas coisas que eu escrevo. Olha aqui, página 77. O filho quer ver você gritando na arquibancada da vida, liberando paternidade. Senhores pais presentes aqui nesse congresso, diminuam as suas horas de trabalho e inclua seus filhos em sua agenda. A sua semana está cheia, é empresa, é negócios, é igreja. Espera aí, diminua um pouco disso e vai dedicar-se tempo para a tua família. A sua família precisa da tua presença, homem e mulher, porque a família unida jamais será vencida. E o diabo, ele vai tentar deturpar a nossa identidade. Olha isso aqui, página 57. A palavra dos pais desenha o futuro profético dos filhos. As palavras dos pais dão destino para os filhos. O que você tem liberado para eles? Não adianta eu só ser usado. A pastora da tarde hoje teve uma graça muito grande, Deus usou muito ela, e ela terminou falando sobre o que você tem para ser usado. O problema, pastora, é que às vezes tem gente que está sendo usado, mas está com a alma dilacerada, depressiva, ansiosa, cheia de trauma, e precisa ser tratada. Pastor Sérgio, eu tenho falado isso nas minhas pregações, e eu estou orando para o dia que toda a igreja tenha um gabinete psicológico, para antes de passar pelo discipulado, a ovelha que aceita Jesus passe pelo gabinete psicológico, para chegar para vocês que são discipuladores com a mente limpa, tratada e saudável. É mais fácil da consolidação. O problema é cultural, porque nós aprendemos matemática, português, geografia, história no primário, e nós não temos uma matéria chamada psicologia. É por isso que eu quero profetizar que Deus vai levantar psicólogos no meio da igreja, que vão usar ferramentas espirituais também, porque eles são crentes, e as ferramentas da ciência. O reino de Deus está próximo, e o reino de Deus não foi feito para o ímpio desfrutar. O reino de Deus foi feito para nós, os filhos dele, desfrutar das riquezas, das belezas e de tudo que ele preparou para nós. E chegou o tempo, pai, de você entender algo. Você precisa trazer uma identidade para o seu filho, mas é essa proximidade, e você precisa ter cuidado com rótulos, porque os rótulos que você, que também está adulto aqui dentro deste culto, recebeu lá na infância, pode estar manchando a tua vida hoje espiritual, a sua vida emocional e a sua vida financeira. Escute, está na página 94, eu começo falando assim: você sabe quem você é? Pergunta para quem está do seu lado: você sabe quem você é? Pergunta. Não foi combinado com o grupo de louvor, mas foi combinado com os céus falar sobre paternidade, sobre filhos. É porque a mensagem é sobre isso. Você é filho de Deus. Não saber quem somos é trágico. Pastora Catiúce, quantos de nós não sabemos quem somos? Eu perguntei para um menino hoje na minha plenária de manhã, eu falei: quem você é? Irmão, ele parece que leu meu livro. Ele disse: eu sou filho de Deus. Eu falei: opa. O ápice do ser humano não é a conta bancária dele. O ápice do ser humano, pastor Clebson, não é o carro que ele anda, os aviões que ele viaja, a praia que ele frequenta. O nosso ápice, a nossa vida se resume a algo: o que o homem tem de mais precioso é ser filho de Deus. E
se eu não sei se eu não sei quem eu sou, é difícil eu descobrir o meu propósito. E se eu não sei quem eu sou, eu não tenho como conhecer quem me chamou para o propósito. A melhor maneira de saber o meu propósito, primeiro é conhecendo quem me chamou. E eu vou falar uma coisa aqui que talvez pode soar mal para você, e com toda a responsabilidade eu peço a Deus misericórdia. Você e eu não precisamos de um Deus todo-poderoso. Nós precisamos de um Pai. Essa figura paterna que Deus tem sobre nós. Porque eu cresci na igreja católica ouvindo assim, ó: se você peca, Deus te castiga. Então eu conheci um Deus distante, castigador. Aí eu aceito Jesus com 14 anos, e com 14 anos para 15 anos eu ouvi uma irmã dizendo: ó, se você pecar, Ele não te castiga não, Ele te mata. E aí eu falei, na igreja católica estava muito melhor que a igreja evangélica, porque lá Deus só castigava. Aí agora na minha fase adulta, depois que eu tenho o meu primeiro filho, Asaf, eu consigo entender o verdadeiro sentido de um pai. O pai nunca mata um filho. Um pai, por mais que o filho seja um delinquente, ele nunca vai querer um mal de um filho. O pai sempre está pronto para segurar na mão e dizer: eu te levanto todas as vezes que você cair. Um pai sempre vai dizer: filho, você errou, mas eu sei que ainda tem restauração, porque eu acredito em você. Um pai nunca vai olhar para um filho. Olha, quando Jesus está indo para ser crucificado, o galo canta 3 vezes. Jesus para e olha para Pedro. Não sei qual é o escritor que disse, é Lucas, não sei. Aí muitos pastores pregando, dizendo: tá vendo? Jesus acusando Pedro. Jesus não tem olho de acusação. Jesus olhou para Pedro e disse: eu sou seu pai e eu te entendo. O pai nunca desiste do filho. Pedro, vem aqui, tu me amas? Eu te amo, mas na tradução original, no grego, não é eu te amo, eu gosto muito de você. Pedro, tu me amas? Senhor, eu tenho uma grande afeição por ti. Na terceira vez: Pedro, me ama ou não me ama? Tu sabe que eu não te amo. Pois é, agora você está pronto para começar uma boa obra de um pai que é especialista em dar um novo começo para o filho. Se você não estiver pronto para recomeços, você nunca provará de novos níveis. Eu estou falando para você que é pai também agora. Deixa eu passar um pouquinho de bálsamo para você que está casado. Para você que está casada, irmã, que lá no começo da sua infância era difícil. Seu pai teve que trabalhar muito, a sua mãe, e te deixou vulnerável aos abusadores sexuais. E de cada 3 pessoas sentadas dentro dessa igreja, a estatística vai dizer que pelo menos uma sofreu uma tentativa de abuso. E 99,9% das mulheres e homens que são abusados é porque os pais ficaram ausentes em algum momento da vida dela. E você cresce com o trauma do abuso, com o trauma da tentativa, e você já é casada, seu esposo não sabe. E a dificuldade do relacionamento que o pastor pregou de cônjuge fica difícil, porque você carrega um trauma, você carrega um rótulo. Eu estou pregando para você que nem sabe que foi rejeitada dentro do ventre, ou rejeitado dentro do ventre, e agora está solteiro, tem dificuldade de casar. A neurociência vai dizer que pessoas rejeitadas dentro do ventre têm dificuldade de casar. Eu estou pregando para alguém aqui que no decorrer da tua história, lá na sua escola, o que você encontrava era o bullying, era um apelido que deformou a sua identidade. Eu estou pregando para alguém que sempre sofreu, tentou um negócio, uma empresa, e não deu certo, fracassou, caiu, foi destruído. E quando você olhou procurando se tinha um ombro amigo de um pai, nunca teve. Eu quero te falar de um Deus que você já conhece, que não é só um excelentíssimo Senhor, mas é um pai que está com você todos os dias e está dizendo: filhos meus, eu tenho um tempo de cura para derramar sobre vocês. Pastores feridos, eu quero falar para a classe dos pastores agora. Eu quero aqui abrir o meu celular, porque eu salvei no meu celular. Nós tivemos um pastor que se matou agora, essa semana, e eu fiquei pensando: um homem que levava boa semente, um homem que levava a paz, um homem que levava o amor, ele vai lá e tira a vida. Como entender isso? O suicida, ele não quer morrer. O suicida quer livrar-se da dor e do problema. Olha aqui, ó. Além dos problemas que a gente cita durante o dia, durante o tempo que eles passam na vida paternal, pastores e líderes evangélicos passam por problemas físicos e emocionais, provocados por algumas
momentos, por algumas fases da vida, e eu quero enumerar aqui. Por que pastores se matam? Primeiro, pela pressão, pela perfeição moral. O pastor tem que ser perfeito, o super-homem. Só falta colocar aquela roupa e aquela cueca vermelha por cima e sair no meio da igreja. Pastor não é super-homem, pastor também é gente. Pastora não é Mulher Maravilha, pastor é gente. Ame os seus pastores, cuide dos seus pastores. Seus pastores precisam ser cuidados por vocês. Paga viagem de férias para eles, dá presente de aniversário, porque eles têm uma responsabilidade profética na vida dos filhos. Escute só. Segundo, expectativas desumanas. Um pastor, quando é colocado de frente a uma igreja, o líder dele cria uma expectativa sobre ele, a família cria uma expectativa sobre ele, a igreja não está crescendo, não está produzindo, o dízimo não está crescendo, há uma carência de resultado. O que acontece? O pastor fica com a vida emocional destruída. Críticas, comparações. Fulano de tal, tá vendo? Fulano de tal tem, você não tem. Aí as comparações vêm internas, que são complexos. Você olha a igreja de alguém que começou depois de você, que está crescendo, e você está ficando para trás. Você começa a ter a crise de Asaf no Salmo 73. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram quando eu olhei para a prosperidade do ímpio. Mas aí você vai decorrendo no capítulo 73. A Bíblia diz que quando ele entra no templo, os olhos dele se abrem. O celular tem tomado o tempo da igreja para não orar. O celular tem tomado o tempo da igreja para não jejuar. O TikTok, o Instagram, o Facebook. Saia do celular e volte para o templo. Volte para o templo. Volte para os cultos de oração. Volte para o culto de ensino. Todo culto é culto de milagre. Todo culto é culto de palavra. Todo culto é culto de batismo com o Espírito Santo. Lembra depois de onde caístes e voltai às primeiras obras. Vida conjugal incompatível. O pastor casa cedo pela responsabilidade de ter uma esposa, porque senão vai cair em pecado e em tentação. Escolhe errado. Um dos meus livros, Como Escolher a Pessoa Certa para Se Casar, eu falo sobre isso, sobre a escolha errada. A escolha mais importante da nossa vida é quando nós aceitamos a Jesus. A segunda é quando nós escolhemos a nossa companheira. Então isso tudo vem reverberando. Quinto ponto: sexualidade mal resolvida. Tem pastores que foram criados pela mãe, pela avó, e não tiveram um homem presente e tem dúvida na sexualidade. Não pensa que é pouco não, viu? Que tem pastor escondido aí, irmão. Nós temos que orar para Jesus acabar com essa imoralidade dele, que às vezes, irmão, não é nem culpa dele, é culpa da infância que ele teve desprotegida da paternidade. É difícil falar isso, pastor, porque tem gente que só acusa quem tem inclinação moral e sexual errada. Difamação, o pastor sempre recebe difamação. Surto psicótico, sentimento de culpa, conflitos existenciais, solidão. Pastor não tem amigo. É por isso que vocês precisam ser amigos um dos outros. Vocês precisam ser amigos do presidente de vocês, pastor Sérgio, ou lá no seu estado. Vocês precisam ter a responsabilidade de confessar pecado, pastor. Pastor também confessa pecado. Pastor busca restauração. Existe um livro de um pastor americano, Além do Perdão. Vai contar a história de um pastor que cai em adultério. Eles pegaram ele, colocaram na frente e disseram para a igreja: o que vocês querem que eu faça? É do Don Baker. Vocês querem que eu disciplino, crucifico ou eu cuido? A esposa perdoou, a igreja cuidou. 3 anos depois, esse pastor volta e se torna um dos ícones do Ministério Batista lá dos Estados Unidos. Chegou a hora do amor reinar, da compreensão, de nós trazermos até a vida dos nossos pastores oração, fraternidade, cuidado. Seu pastor, enquanto você está dormindo, às vezes está orando pela sua vida de madrugada, irmão. Orando, gastando saliva, energia. Você está achando que é fácil, pastor? Nós temos que cuidar dos pastores. E você que é pastor, você precisa contar a sua dor, confessar a tua dor para o conselho pastoral, para o seu pastor. 90% do suicídio poderia ser evitado se as pessoas contassem os problemas dela para alguém. Mas aí, durante a nossa história, você nasce em uma família desnexa, você nasce em uma família que teve divórcio,
85% das casas que têm divórcio terão filhos com a vida emocional abalada no futuro. Quer que eu te dê um dado? O número de divórcio no meio dos evangélicos passou os católicos. A culpa é de quem? A culpa é de quem? Qual é a identidade que você tem? Qual é o filho que você é? Deus quer trazer uma nova identidade para reverberar nessa nação, como resposta de oração para um povo. Você não vai continuar tendo esse rótulo ruim da sua história, porque o nosso Pai vai arrancar o velho e vai trazer o novo sobre nós. Você não é filho órfão, você tem um Pai que te ama. Eu estou profetizando aqui uma nova estação emocional na vida de todos vocês que estão aqui. Chegou a hora da depressão ir embora, da ansiedade ir embora, dos traumas ir embora. Presta atenção, o diabo é especialista em entregar rótulos para você, mas os rótulos que Satanás coloca na sua vida não define realmente quem você é. Eu já tenho um rótulo, nós já temos um rótulo. 1 João 3:1. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Olha o primeiro rótulo: sermos chamados filhos de Deus. Romanos 8:15. Porque não recebeste espírito de escravidão por outra vez estardes em temor, mas recebeste espírito de adoção de filhos. Em Gálatas 4:5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de nos redimir sob a lei, para que fôssemos adotados como filhos. Agora já não somos mais escravos, mas somos filhos de Deus. Irmão, presta atenção. No livro de Mateus vai narrar a história de João Batista batizando Jesus. Quando ele está descendo as águas, uma voz diz: eis que é meu filho amado. Escute aqui, isso aqui é Deus dizendo: eu estou falando, eu estou chancelando, eu estou carimbando, ele é meu filho. Uma das coisas que Jesus sabia quem ele era. Quem te mandou? O meu Pai me mandou. Você está fazendo aqui, o grande, o meu Pai. Ele falava, todas as vezes que confrontava ele, o Pai me viu. No capítulo 4 ele está sendo tentado por Satanás, e a primeira frase que o diabo usa é: se realmente tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O diabo não queria transformação de nada, o diabo só queria causar dúvida na paternidade que foi liberada no capítulo anterior. O diabo vai fazer de tudo para deturpar aquilo que o céu já entregou para você. Quem sabe você foi adotado, quem sabe você foi abandonado, quem sabe você cresceu numa família sem pais, mas Isaías 49:15 diz: pode uma mãe se esquecer do seu filho que ainda mama, porém eu todavia não me esquecerei de ti. Salmo 27 versículo 10 vai dizer: pode uma mãe se esquecer do seu filho, pode um pai e uma mãe abandonar um filho, porém eu nunca te abandonarei. Eu estou aqui nesse congresso para encerrar essa plenária dizendo: chegou a hora de você criar uma identidade nova, de filho, restaurado, amado, cuidado por Deus. E chegou o tempo de você transitar numa vida emocional saudável. Fazendo o quê? Liberando algo que tanto dói dentro da tua alma. O que é? Conta seu problema para alguém. Busque ajuda psicológica, busque ajuda pastoral, busque a ajuda do seu amigo. Conte o seu problema para alguém. Não guarde a sua dor. Quem sabe esse pastor que se matou essa semana procurou um amigo e não teve. Quem sabe esse pastor essa semana procurou alguém para abraçar e não teve um abraço. Quem sabe você que está aqui, você está vestindo uma capa, uma roupa bonita, mas dentro você está com a vida emocional destruída. Mas chegou o tempo da cura, chegou o tempo da restauração. Mais 5 minutos para a gente orar agora. Sabe o que Deus manda dizer? Que hoje Ele vai dar um fim em todas as suas dores emocionais. E a sua identidade que foi manchada na infância vai ser restaurada. A paternidade que você não recebeu dos seus pais, você vai receber de Deus a partir de hoje de uma forma mais intensa. E o desejo de suicídio nunca mais vai entrar dentro da tua alma, porque aquele que te chamou para ter vida. O Pai
está trazendo uma restauração na paternidade. Você não é órfão. A terra pode não te conhecer, mas os céus te conhecem. Deus tem algo novo para fazer contigo nessa noite. Deus está tirando as feridas e os espinhos. Há um vinho novo sendo derramado, mas não tem como Deus derramar vinho novo em odre velho. Deus está derramando uma nova estação, e Deus está dizendo: chegou o tempo da restauração da sua identidade. Deus não chamará você por chamado profético se você antes não tiver a tua vida emocional sólida. Não adianta você orar, buscar, consagrar, se você ainda tem dores e feridas do passado. Lá na frente vai reverberar. Quem sabe esse casamento que está aí, ó, capengando, é por causa de algo que você recebeu do passado. Mas Deus está dizendo: chegou a hora do GPS dele recalcular a tua rota. Eu estou falando para líderes que carregam feridas de abandono, e você não consegue liderar, porque você carrega esse trauma do abandono do pai, e você não consegue liberar esse amor sobre um filho espiritual. Chegou o tempo da restauração. Fica de pé no nome de Jesus. Não deixa ninguém sair, porque agora eu vou fazer algo importante, muito forte. Eu quero que você dê a mão para quem está do seu lado. Eu quero que feche os corredores para ficar bonito. Feche os corredores aqui na frente, ali atrás, aqui em cima. Escute. A dor, a ferida não pode paralisar a nossa missão. Eu cresci num lar onde eu não me sentia amado pelos meus pais, principalmente figura masculina. Eu me senti órfão. E quando eu era novo convertido, eu ia desviar da igreja, porque a igreja não soube entender o Douglas órfão. Então, quando eu estava saindo fora da igreja, Deus usou uma família para cuidar de mim, pastor Sérgio. Eu sou grato a Deus por essa família ter cuidado de mim. Deus sempre vai enviar alguém para cuidar de um filho dele. O diabo vai fazer de tudo para manchar o seu relacionamento com seus pais. O diabo vai fazer de tudo para manchar o seu relacionamento com seus filhos. Sabe por quê? Porque principalmente a figura masculina, ela é agregada e ligada a Deus. Quando nós temos uma paternidade masculina mal resolvida, nós temos dificuldade de enxergar e ver Deus como pai. Continua, varão. Eu quero dizer para alguém que consegue ver a distância de um Deus todo-poderoso: tira. Agora você vai começar a enxergar o encurtamento de um Deus, mas é um Deus que é pai para você. Eu estou pregando para alguém que entrou aqui. Deus te usa, hein? Deus, você é obreiro, você é obreira, você é mulher de pastor, mas você ainda carrega a dor do abuso sexual. O abusador você ainda odeia ele lá no seu inconsciente. Eu estou pregando para alguém que está aqui, que precisa liberar perdão para os seus pais biológicos, porque senão você não prospera. Eu estou pregando para alguém que vai terminar o culto, vai ligar para o pai e dizer: pai, eu te amo. Pai, me perdoa. Pai, eu te perdoo. Malaquias 4:6 termina dizendo: farei eu voltar o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Há um tempo da restauração da paternidade sobre a nossa nação. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu tive que perdoar meu pai no velório da minha mãe. Uma voz dizia: odeia ele, sua mãe está morta por causa dele. A outra voz dizia: você precisa amar ele, porque ele é seu pai. A outra voz dizia: odeia ele, porque ele foi um pai ausente, um pai que manchou a sua identidade muitas vezes. Nunca falou um eu te amo, nunca foi na arquibancada gritar no dia do campeonato, nunca foi na reunião de escola, nunca foi me colocar para dormir, me dar um beijo dizendo que me amava. Eu cresci órfão, mas no velório da minha mãe eu decidi perdoar e amar meu pai ainda mais. Escute. Sabe o que aconteceu comigo? O Asaf nasce, e eu quebrei a probabilidade da ciência. A ciência, a psicologia exata vai dizer que nós temos a tendência de repetir o comportamento dos nossos pais, dos nossos filhos.
Só que a psicologia vai dizer que é a forma negativa que a gente repete, não é a positiva. E o Asaf nasce, e eu declarei: tudo que eu não recebi do meu pai, vou liberar para o Asaf. Eu quero profetizar: se houve divórcio lá no seu bisa, no seu tatara, não vai ter divórcio na sua casa. Se não teve paternidade na sua família durante gerações, vai ter paternidade a partir de você. Deus está restaurando essa nova geração para o novo tempo. Para o novo tempo, para o novo tempo, para o novo tempo, para o novo tempo. Vou orar. Eu quero que você olhe para essa pessoa que está do seu lado e fale assim: ó, você se parece com Jesus. Ré maior, ré. Fala para ela de novo: você se parece com Jesus. Agora fala assim para ela: oi Jesus. Não, fala alto assim: oi Jesus. Eu gosto de ver sorriso, sabe por quê? Escute. Segura aí, segura aí. Pessoas que têm algum tipo de pecado, problema com identidade e desejo de suicídio, têm dificuldade de se expor, com medo de manchar a reputação. Quem aqui tem medo de manchar a reputação? Todo mundo, irmão. Você vai chegando no pastor: não, pastor, vem cá falar para o senhor, viu? Eu sou viciado em pornografia. Não, irmão. Você tem medo do pastor falar assim: vou te dar uma disciplina. E se eu falar para você que a estatística aqui é que pelo menos quase 70% acessa? É estatística, não é eu, é estatística. Está no altar e está acessando, está pregando e está acessando, é casado e está acessando. Você tem medo de manchar sua reputação, mas se você não manchar essa reputação confessando, você vai morrer espiritualmente e carnalmente. O suicídio pode ser evitado se a pessoa contar o problema. E eu estou aqui para te ajudar. Sabe quem está pegado na sua mão aí? Não é seu marido, não é sua esposa, não é seu líder. Quem está pegado na sua mão é Jesus. Olha, sinta com os olhos da fé, olha os cravos na mão. Olha, sinta aí Jesus. Gênesis 1:26. Façamos um homem à nossa imagem e semelhança. O pastor Sérgio só se parece com Jesus, pastor Sérgio. Pela sua face, pelas suas ações, pelas suas atitudes. Eu vou cantar o refrão de uma canção: me ama, me ama. Diante de tudo isso, você só encontra o caminho para a cura se você consegue expor a dor. Você precisa expor a dor, contar. Sabe como que você vai contar? Quando eu cantar o refrão, todas as pessoas que têm desejo de morte dentro desse culto, que já tiveram desejo de morte, você vai apertar a mão dessa pessoa que está do seu lado 3 vezes. Aqui no altar para pastor, aqui também. Pastor também tem desejo de morte. Segura aí, segura o violão, segura. Sabe esse livro aqui? Eu falo de Elias que pediu para morrer. Eu falo de Moisés que pediu para morrer. Eu falo de Davi que pediu para morrer. Eu falo de Jeremias, eu falo de Jó. Tem tudo referência aqui, ó. Eles também, irmão, eram gente. Você vai contar seu problema, sua dor para essa pessoa. E agora? Apertando a mão dela. Mas primeiro abaixa a sua cabeça e fecha seus olhos. É quando eu cantar o refrão. Quando eu cantar o refrão. Quando eu cantar o refrão. E Ele me ama. Canta comigo. Ele. Se tiver alguém com desejo de morte, pode apertar a mão aí. Pode apertar, vai. Já tem gente chorando aqui na minha esquerda. Já tem gente se derramando ali na minha direita. Mais uma vez, me ama. Se tiver alguém em casa, pessoal da mídia, me ajuda. Alguém em casa com desejo de morte, escreve eu. Alguém em casa com desejo de morte, escreve eu. De novo, mais uma vez. Sua noiva. Ele te ama. Aperta a mão dessa pessoa 3 vezes novamente. É a última vez. Vai, homem, aperta. Vai, mulher, aperta. Não precisa ter medo não, mulher. Pode apertar. Segura o som aí. Alguém apertou sua mão aí? Apertou? Pega na mão dessa pessoa com amor e carinho. Quem apertou sua mão? E traz ela aqui na frente que eu vou orar por ela. Pode continuar o teclado. Abre o corredor aqui para mim. Abre o corredor para mim. Pode vir na frente se alguém apertou sua mão. Vem chorando, filha, vem chorando. Vem a outra, isso, vem mais um ali, ó. Tem gente, vem, sai do seu lugar e vem.
Se tiver alguém aqui no altar, desce. Se tiver alguém aqui na minha esquerda, desce. Deus falou isso, vem irmã, vem chorando. Tem alguém atrás, tem homens que estão aí com o coração acelerado, quase saindo pela boca. Sai do teu lugar, sai do teu lugar. Ah, Espírito Santo, Espírito Santo, tu falaste comigo que tem muitas aqui. Não são só dezenas, são mais de dezenas e dezenas. Eu estou esperando você sair do seu lugar. Eu estou esperando você sair do seu lugar. Ei, pastores, líderes, homens e mulheres com desejo de morte, eu estou te esperando. Eu estou te esperando aqui na frente. Eu estou te esperando. Ele te ama.